Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é o professor Caguiar, engenheiro civil e mestre em projetos de estruturas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o lançamento de um pilar no sistema TQS. Eu já estou aqui com o meu desenho de referência introduzido. Se você não sabe como inserir um desenho de referência, vai aparecer aqui nos cards o vídeo anterior a esse, onde eu ensino a fazer esse lançamento. Bem, para iniciar, a gente vem aqui na aba Pilares e vem aqui em Dados Atuais. Aqui a gente vai definir os dados do pilar que a gente vai inserir. Como vocês podem ver, o TQS oferece uma vasta opção de critérios que a gente pode editar para lançar o nosso pilar. Eu, particularmente, nunca utilizei todos os recursos que ele nos disponibiliza. Então, para o nosso vídeo ficar mais objetivo, eu vou focar aqui nos principais que eu julgo serem mais práticos da gente utilizar no dia a dia de projeto. Então, o primeiro é aqui na aba Identificação, onde a gente vai numerar o pilar. Às vezes, a gente quer lançar um pilar com um nome um pouquinho diferente. Por exemplo, se eu for lançar um pilar próximo à escada, às vezes é comum o projetista querer referenciar aquele pilar específico. Por exemplo, botando PE1. Então, eu posso vir aqui em título opcional e escrever PE1, tá? Não se preocupe muito com a numeração do pilar, porque a gente pode renumerar isso lá na frente. Aqui, a seção, que eu diria que é a parte mais importante do modelador estrutural de pilar. Então, a gente pode definir aqui o ponto de referência para lançar, tá? Sendo que isso a gente consegue configurar muito mais rápido com o teclado no momento de lançar o pilar. A gente pode editar aqui, botar um ângulo bem específico, tá? Mas eu também vou ensinar uma outra forma de fazer isso com o teclado. A gente também pode fazer um revestimento no pilar no momento de lançamento. Como funciona isso? Imagina que você quer lançar um pilar já descontando o revestimento da parede. Então você pode inserir aqui, por exemplo, 2 centímetros. E aí quando você clicar na face externa da parede, o sistema já vai automaticamente dar esse espaçamento definido aqui. Bem, quanto às seções, a gente tem seção retangular, tem seção em L, seção em U, circular, poligonal. A gente pode definir uma seção qualquer e também podemos lançar um perfil metálico. Bem, dependendo da versão que você estiver utilizando, não vão aparecer todas essas opções. Mas é bom você ter ciência de que a gente pode lançar pilares de diversas formas com o TQS. Então, para definir aqui, ó, B1 vai ser sempre a minha dimensão na horizontal e H1 vai ser sempre a minha dimensão na vertical. Eu vou deixar do jeito que está aqui. Em modelo, por padrão, o TQS lança o pilar vinculado na fundação ou solo. E depois a gente tem que vir e editar isso. Se a gente quiser que ele nasça em uma viga, se tiver, por exemplo, uma viga de transição, se eu quiser fazer ele nascendo na laje e posteriormente de fazer o processamento e querer lançar a fundação, eu tenho que vir aqui e definir em que o pilar nasce num bloco, sapata ou em um tubulão, tá? Aqui em planta e seção, a gente define aonde o pilar nasce e aonde o pilar morre. Por padrão, quando eu vou lançar um pilar, ele vai sempre entender que ele nasce na primeira planta, né, no primeiro nível que eu defini, e morre no nível que eu estou lançando. Eu estou lançando a minha estrutura no primeiro pavimento. Se eu quiser que ela vá até a cobertura, eu teria que clicar aqui e editar para ele ir até a cobertura. Repara que aqui foi acrescido mais um pavimento. Ó, vou dar aqui um OK. Então agora ele nasce no primeiro nível e morre no último nível, tá? Vou dar aqui um OK. Então todos os pilares que eu lançar nesse instante vão ficar com aquelas configurações. Para isso, a gente vem aqui em Inserir Pilar. Como vocês podem ver, já aparece ali, ó, um retângulozinho. Bem, para eu mudar o ponto de referência que eu quero lançar o pilar,
é só apertar o F2 e ele vai variar aqui, ó, entre as quinas e o meio. Se eu quiser rotacionar o meu pilar, eu posso digitar aqui no teclado F4 para ele girar a cada 90 graus. Posso digitar F5 para ele girar a cada 45 graus. Posso digitar F6 para ele rotacionar a cada 5 graus. Espera aí que isso aqui vai demorar para dar uma volta completa. E posso digitar também F7 para ele girar a cada 1 grau. E aí esse, meu Deus do céu, esse vai demorar para dar uma volta completa. Então repare que a gente tem diversas formas de fazer o lançamento. Algumas coisas a gente pode digitar de uma maneira mais rápida no teclado e algumas coisas talvez seja mais fácil você digitar lá nos dados do pilar. Bem, para lançar o pilar aqui na alvenaria, às vezes é interessante a gente lançar ele alinhado com o meio da parede. Para fazer isso é só a gente digitar M e digitar aqui, ó, os 2 pontos de referência. E aí ele já lança exatamente no meio da parede. Bem, vocês podem reparar aqui que eu não fiz um lançamento perfeito, eu teria que chegar esse pilar indo um pouquinho para baixo. Mas só para ilustrar para vocês como a gente pode usar os recursos de modelagem do TQS. Uma coisa que eu acho muito legal é que quando você lança essa estrutura no TQS, você já vai vendo como vai ficar o desenho de forma. Então repara que ele já lançou a seção, a numeração e a discretização aqui, ó, das dimensões da seção. Então a primeira dimensão é sempre a dimensão horizontal e a segunda dimensão é sempre a dimensão vertical. Para eu editar esse pilar aqui, vamos supor que eu queira fazer ele ao contrário. Eu quero que ele seja mais largo na base e maior na altura. Eu posso ou clicar 2 vezes no título ou na seção, ou vir aqui em alterar pilar. Então, antes da gente editar a seção, o que eu recomendo fazer? O TQS ele vai adotar um ponto de referência para aumentar ou diminuir essa seção. Mas a gente não sabe qual o ponto que ele vai escolher, tá? Então a gente pode definir esse ponto de referência da onde a gente quer alterar essa dimensão. Para isso, a gente vem aqui em definir ponto fixo. Eu clico aqui, por exemplo, nessa quina, vai ficar marcado em azul. Agora eu venho aqui para editar o pilar, vou lá em seção, vou lançar que agora aqui seja 14 e aqui seja 30. Dou um OK. Como você pode ver, mudou. O meu ponto fixo permaneceu, tá? Agora a seção na horizontal é 30 e na vertical é 14. Se eu não quiser ficar visualizando aqui esse ponto fixo, é só eu vir aqui e desmarcar. Simples assim. Se, por exemplo, eu quiser que o meu pilar ele mude de seção, por exemplo, eu quero que ele seja maior no primeiro pavimento e menor nos demais pavimentos. Eu edito ele, venho aqui em planta seção, clico aqui em um pavimento e boto em editar. Quando eu boto em editar, vai aparecer aqui todos os pavimentos. E aí eu clico no pavimento que eu quero tornar diferente. Então eu tenho que vir aqui, ó, e clicando nos outros pavimentos. Então eu dou aqui um OK. OK. Vamos fazer essa alteração agora. Marcar aqui de novo meu ponto fixo. Vamos falar que lá na fundação eu quero que o meu pilar seja um pouquinho maior. Só para ilustrar para vocês. Percebe aqui que aumentou. Agora, quando eu for subindo, eu vou ver, ó, que lá em cima a minha seção se manteve constante. Bem, agora com todos os pilares lançados, é interessante a gente verificar se a numeração dos pilares está correta. Então, como que o TQS ele numera os pilares? É sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Lembrando que, por mais que o pilar esteja à esquerda e acima, o texto pode estar um pouquinho abaixo ou um pouquinho à direita. Então, o TQS ele faz essa numeração de acordo com a posição do texto. Se na hora que você renumerar os seus pilares,
a renumeração não ficar exatamente certinha, pode ser porque você tem um texto um pouquinho acima, um pouquinho à esquerda do que ele deveria estar. Então, para a gente renumerar, a gente vem aqui ó, em 1, 2, 3, ou então vem aqui em modelo e renumerar. Repare que os meus pilares não foram lançados perfeitamente na sequência. Isso dá uma maior flexibilidade para o projetista, para ele não ficar preso em ter que lançar os pilares na sequência da planta de forma. Repara que os meus pilares não foram lançados exatamente na sequência que eles deveriam aparecer na planta de forma. E essa função de renumerar nos dá uma maior flexibilidade, né? Uma maior liberdade para a gente lançar o pilar do jeito que a gente quiser e depois renumerar isso aqui de uma maneira extremamente rápida. Então, repare a numeração que está agora, 1, 2, 4, 5, 6, e ela vai ser ajustada automaticamente. Então, vem aqui, eu quero renumerar somente os pilares e renumerar. Pronto, agora está lá, 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente for olhar para baixo, também está tudo certinho. Bem, outro comando importante é que às vezes a gente quer editar mais de um pilar ao mesmo tempo. Por exemplo, selecionar todos os pilares do edifício e falar que agora eles não vão estar vinculados ao solo, e sim vão estar vinculados ao elemento de fundação, porque o TQS só me permite inserir os elementos de fundação depois que eu edito esse critério na base dos meus pilares. Então, agora no nível da fundação, para eu editar mais de um pilar ao mesmo tempo, é só vir aqui nessa função alterar pilar. Eu marco aqui, por exemplo, D, para selecionar todo mundo. E modifico aqui o que eu quiser. Então, posso botar aqui, por exemplo, para os meus pilares estarem nascendo em um bloco, uma sapata ou um tubulão, para me permitir inserir os elementos de fundação. Então, dou aqui um OK. Se a gente entrar aqui em qualquer pilar agora, a gente vai ver ó, que o modelo está definido como na fundação. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo. Assim o YouTube me ajuda a divulgar para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Assim você vai ser notificado sempre que eu lançar um vídeo novo. Então é isso, pessoal. Até a próxima e lembre-se, nunca pare de estudar.